O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniram na manhã desta terça-feira no Palácio da Alvorada. O encontro ocorreu após o site The Intercept publicar uma troca de mensagens entre Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Para debater o impacto da reportagem no cenário político, nós contamos com a presença do cientista político Marcos Rocha e do advogado Vinícius Boeira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Você pode participar da nossa conversa, com a sua pergunta ou seu comentário pelo WhatsApp 995-88-2374. Como nós dissemos na abertura do programa, o presidente Bolsonaro se reuniu com o Sérgio Moro, o que para vocês representa esse encontro do ponto de vista político. Houve algo, um mexe que provocou essa conversa, ou é apenas uma conversa corriqueira, apenas para acertar alguns detalhes? Começo com o doutor Vinícius, depois Marcos. Boa noite, Bives, boa noite aos ouvintes, boa noite, Marcos. É um prazer retornar ao programa. Eu vejo que esta reunião foi motivada exatamente pela divulgação feita no domingo à noite do site Intercept, mas não consigo acreditar que esta reunião tenha sido para discutir qualquer coisa que não sobre a forma de condução dos assuntos do Ministério da Justiça e principalmente sobre o pacote anticrime que tem que ser aprovado no Congresso Nacional. Eu vejo que esta não notícia, e digo não notícia porque as revelações feitas pelo Intercept não tratam absolutamente nada que possa comprometer a idoneidade processual dos processos da Lava Jato e muito menos sobre a conduta do ex-magistrado Sérgio Moro. A gente tem que observar o que foi dito o que foi divulgado sobre todos os aspectos, ou seja, sobre a universalidade do problema. O primeiro é a notícia que foi divulgada, os textos que foram divulgados, que não tem absolutamente nada comprometedor. Tudo que está tratado ali era notícia já divulgada, basta dar um Google sobre os assuntos tratados, vai se notar que o convite que o Sérgio Moro recebeu entre os dois turnos da eleição havia sido divulgado pelo próprio Moro, que havia sido sondado pelo Paulo Guedes, se iria aceitar ou não o convite para ministro da Justiça no futuro. Ou seja, tudo que foi divulgado pelo site já era de domínio público antes mesmo da eleição. Também nós temos que analisar sobre a ilegalidade das conversas divulgadas. Ou seja, foram conversas divulgadas, capturadas de maneira ilegal, e o mais grave é que foram capturadas conversas primeiro de um procurador da República, o que é muito grave, e de um ex-magistrado, hoje ministro da Justiça. Ou seja, o crime cometido aí realmente é o que deveria ser o assunto. Bom, a gente já vai entrar na questão jurídica, mas do ponto de vista político, Marcos, tu acha que foi uma conversa apenas para tratar como vão lidar do assunto, como vão lidar com esse assunto, ou pode haver um mexe, por exemplo, envolvendo o Ministério da Justiça? Eu acho que, com certeza, primeiro, tem o interesse do governo de investigar esses vazamentos, então, com certeza, está sendo discutido como o serviço de inteligência do governo federal e a própria Polícia Federal vão lidar com esses vazamentos. Foi noticiado que mais pessoas sofreram tentativas de invasão em seus celulares. Quer dizer, se a gente pensa que o próprio Jair Bolsonaro resiste a usar o aparelho seguro que a BIM dá para ele, para usar um celular Android, que é menos seguro do que um iPhone, provavelmente muita coisa tem para ser discutido com relação à segurança no governo federal hoje. Agora, para além disso, a posição do Sérgio Moro no governo é um tanto quanto incômoda. A imprensa já vinha noticiando que a relação entre o presidente e ele não é tão tranquila assim, porque o presidente vê nele uma possível ameaça em 2022. Mesmo assim, ele ainda é o ministro mais popular do governo, com mais avaliação positiva do governo. Então, com certeza, tem algumas arestas a parar e muita coisa a discutir sobre o que vai ser feito nos próximos passos. Bom, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol afirmaram que foram vítimas de hackers, mas os responsáveis pelo aplicativo, pelo programa Telegram, afirmam que não há evidência de que a plataforma foi invadida. Como é que a gente avalia essa questão política?
né, tanto do ponto de vista jurídico, que tem que se avaliar, né, essa escuta, se foi legal ou não, e no aspecto político, é fogo amigo? Alguém, se não foi um hacker, alguém compartilhou, alguém pegou essa conversa. Como é que a gente pode entender, doutor Vinícius? Bom, para mim não existe dúvida de que foi fruto de uma ação de hacker. O juiz Bretas da Lava Jato do Rio de Janeiro também sofreu tentativa de invasão do seu celular, só que ele conseguiu detectar antes. O ministro Moro também sofreu essa tentativa, só que ele levou 6 horas para identificar que o celular havia sido hackeado. O juiz da Lava Jato de Brasília também sofreu tentativa de hackeamento do seu telefone. Não foi feito, segundo se divulgou até agora, não foi feita nenhuma invasão do Telegram. E foi feito sim uma clonagem do aparelho do Dallagnol. Através dessa clonagem se teve acesso às mensagens que haviam sido trocadas pelo próprio aparelho, ou seja, não houve o vazamento da plataforma, segundo se noticia. Que é uma ação criminosa, não há dúvida nenhuma, porque uma troca de mensagens privadas ela é garantida constitucionalmente, o seu sigilo, né? Mas a gente precisa observar qual é as intenções políticas de que são o objetivo dessa divulgação. Primeiro, o site ele é do Glenn Greenwald, que é não sei se esposo, marido, como se deve chamar, do deputado do PSOL, que é o que assumiu a vaga do Jean Willis. Ele é um ativista de esquerda, um militante de esquerda. O site ele é financiado pelo eBay. Ele recebeu, ano passado, 250 milhões de dólares do eBay. E ele, não é por nada, foi o único jornalista que é autorizado a fazer a entrevista com o presidiário Lula, depois de ele ter sido encarcerado. Ou seja, os objetivos políticos, para mim, parecem ser muito claros. Eu não acredito, com todos os advogados e juristas que eu conversei desde ontem, eu também não acredito, assim como eles, que haja qualquer mudança sobre os julgamentos dos processos do Lula ou qualquer outro processo da Lava Jato. Até porque os processos foram confirmados pelo TRF4 por unanimidade, pelo STJ por unanimidade, e os julgamentos que se seguiram de recursos ao STF também foram confirmados. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade de mudança sobre o ocorrido. Eu vejo que o interesse exatamente esse é que nós estamos vivendo um ponto fulcral agora para a sociedade brasileira. Primeiro, hoje o Congresso Nacional iria aprovar o PNL 4, que trata da suplementação de verbas que poderia paralisar o governo a partir do final deste mês. O relator da reforma da Previdência prometeu, no dia 13, quinta-feira, apresentar o seu relatório e levar a plenário o julgamento, e é fundamental a aprovação disso, senão o Brasil vai quebrar. O Brasil não chega aí em dezembro este ano, se não houver a reforma da Previdência. E, além disso tudo, tem a greve geral marcada para sexta-feira, dia 14. Ou seja, o momento em que foi divulgado isso não poderia ser mais propício para quem está fazendo oposição ao governo e quer barrar o andamento, quem quer o quanto pior, melhor para o Brasil. Eu quero voltar nessa situação aí sobre, né, o Congresso na sequência, mas só para continuar nesse raciocínio, professor Marcos, como é que a gente pode entender? O Telegram diz uma coisa e, enfim... O que parece improvável hoje é que tenha tido uma invasão aos servidores do Telegram. Né? O que, se tivesse havido, teria sido uma falha de segurança numa grande empresa internacional de troca de mensagens, que provavelmente conta com um serviço de proteção dos seus dados muito mais sofisticado do que os nossos celulares pessoais, né? Na verdade, não se sabe. É especulado que tenha sido clonagem, mas não se sabe se foi phishing. O cara clicou num link lá e instalou um software malicioso no seu celular, entendeu? Não se sabe se foi clonagem, o que provavelmente, mais comumente, envolve alguém da própria companhia telefônica. Não se sabe se foi um serviço mais sofisticado de acesso aos dados de forma remota, coisa que muitos serviços de inteligência e várias empresas no mundo inteiro, em Israel, na Itália, tem acesso, entendeu?
Então, com certeza não se sabe que tecnologia foi utilizada. Não se sabe quem foi que encomendou isso, porque não me parece que tenha sido um moleque ativista que, entre compartilhar um post no Facebook sobre Lula livre e mandar um e-mail com abaixo-assinado, protagonizou isso com seus amigos do quarto, uma invasão de celular. Tu entende? Me parece ter sido algo com mais recursos, que pode ter sido por uma empresa que tinha interesse nos processos da Lava Jato, uma facção do judiciário com interesse na Lava Jato, deputados do Centrão que não simpatizam com o Sérgio Moro e com os desenvolvimentos da Lava Jato. Então não se tem ainda, porque não surgiu um manifesto clamando um sentido nisso tudo, tu entende? Foi divulgado de certa forma profissional, procurando um jornalista respeitado, que recebeu um Pulitzer, que divulgou os vazamentos da NSA nos Estados Unidos. Então, acho que hoje no Brasil não teria alguém mais respeitável e mais capacitado para lidar com esse tipo de informação. O cara que sabe como cuidar o sigilo dos dados e sabe como filtrar o que é de interesse público ou não. Se fosse um moleque ou alguém que eventualmente tentou uma extorsão e não conseguiu, jogaria tudo, inclusive o que é privado na rede, entendeu? Para constranger mesmo as pessoas. E isso até agora não aconteceu. Bom, na concepção de vocês agora, a reforma da Previdência é carro-chefe do governo. Hoje de manhã, alguns nomes da oposição disseram que vão brecar tudo, né? Vão travar qualquer tipo de votação, transcendendo, por exemplo, a reforma. Como é que vocês acham que essa crise vai ser negociada, né? Há espaço agora para negociação ou a oposição tem agora algo realmente contundente para brecar e ir para cima do governo Bolsonaro? O próprio jornalista que fez essa divulgação, ele escreveu há pouco tempo atrás que a esquerda brasileira necessitava de uma narrativa, uma nova narrativa para a realidade atual, porque eles estavam desarticulados e estavam se perdendo. A esquerda brasileira, na atualidade, não tem apoio popular. A gente pode observar que as pautas que eles têm são todas difusas. A grande pauta, que era o Lula livre, já não consegue mais movimentar multidões. E eles estavam com os seus argumentos esvaziados. Esta divulgação cria exatamente isso, uma nova narrativa para a esquerda na tentativa de buscar uma bandeira comum. Tentaram fazer isto com a questão da educação, alegando que haviam cortes na educação, e deram com os burros na água porque os cortes não existem, que foi feito um contingenciamento de 13,5%, que agora provavelmente vai ser revertido porque foi liberado a verba suplementar para o governo. E o argumento deles com relação à educação estava bastante já desgastado, tendo em vista que os cortes da educação, efetivos cortes, ocorreram sempre nos governos do PT, principalmente em 2015, onde se cortou mais de 30% das verbas da educação. Então, eles não tinham mais a tábua de salvamento. Agora, eles têm alguma coisa para se agarrar, e eles fizeram isso ao longo de todo o governo, dos 2 anos em que o Temer esteve no governo, e estão tentando repetir isso agora. Mas a prova de que não está tendo frutos é que hoje foi aprovado o PNL 4, ou seja, a reforma da Previdência já está, no meu ver, praticamente aprovada, ou seja, não há mais ninguém que duvide da aprovação da reforma da Previdência. A única coisa que se discute agora é o tamanho da economia, se vai ser 1,2 trilhões ou vai ser um pouco menos. E o governo vai apostar todas as fichas nesta aprovação, porque realmente existe um problema que hoje a sociedade brasileira tem, é o desemprego, é a falta de movimentação na economia, é as empresas falindo. Nós vemos que as ruas, as avenidas estão com a maior rede de lojas, que vende-se e aluga-se, ou seja, ou a economia volta a andar ou a sociedade brasileira sucumbe. Marcos, professor Marcos, como é que fica essa situação? Reforma tem que avançar, entre outras questões. E agora a oposição tem alguma ferramenta para enfrentar o governo? Acho que a primeira coisa que a oposição vai fazer agora é uma CPI da atuação do Sérgio Moro, tá? Que pode levar a alguma coisa ou não, pode gerar algum burburinho ou não, mas certamente o principal bode na sala que essa crise, esse vazamento coloca, é dentro da coalizão de governo. É na relação do governo Bolsonaro com o Centrão, onde muita gente não gosta
da Lava Jato, né? De pensar que muitos deputados e muitos senadores que apoiam o governo federal foram investigados pela Lava Jato ou não gostam dos métodos da Lava Jato, tanto que fizeram todo o esforço para tirar o COAF, que era uma das coisas que o Sérgio Moro quis quando assumiu o Ministério da Justiça, que era ter instrumentos de investigar a movimentação financeira. Então, esses caras já fizeram isso, já tiraram o COAF do Moro, já dificultaram a tramitação do pacote anticrime do Moro, que agora entra em banho-maria de vez, já ameaçaram com uma CPI da Lava Toga para investigar questões relativas ao judiciário. Então, eu acho que a maior dificuldade que esses vazamentos trazem para o governo é dentro da relação do governo com os seus próprios deputados e senadores, que é uma base muito instável, inclusive dentro do PSL, né? Bom, para fechar... Se tu me permite discordar, Marcos, eu não acredito em CPI para investigar o Moro, exatamente pelo que tu disseste. Vem sendo tentada uma CPI da Lava Jato já há uns 4 anos. E nunca se consegue, ou seja, sempre é barrada Eu quero justamente, a pergunta era essa, vocês acham que a Lava Jato está ameaçada de alguma forma, nesses 2 minutos finais para cada um? Eu acredito que não, e acredito que se passar a CPI do Sérgio Moro, na verdade vai ser feita a investigação da Lava Toga, porque não tem o que se investigar na relação do Moro. Agora, sobre as decisões dos tribunais superiores, isso sim tem muito a ser investigado. Primeiro, o Poder Judiciário não tem interesse nesta CPI, e o Congresso Nacional também não, porque os deputados que estão lá, grande parte deles, querem exatamente barrar o andamento do projeto anticrime, porque o projeto anticrime não vai atacar a mim ou a ti, o cidadão comum. O projeto anticrime é exatamente para pegar quem está dentro do Congresso Nacional. Esses aí querem qualquer coisa, o que tiver pela frente para poder barrar o andamento dos projetos do governo, eles vão fazer. E é exatamente esse o mote que eles estão utilizando agora, essas divulgações. Lava Jato está ameaçada, professor Marcos? Eu não sei se a Lava Jato e o que ela conseguiu até hoje está ameaçada. A não ser que a gente entenda que, por exemplo, a prisão do Lula seja a grande conquista da Lava Jato. Mas não é só. Agora, coisas que a Lava Jato introduziu no ordenamento jurídico brasileiro e nos costumes da relação entre poderes, a plea bargain, o fato de oferecer a delação premiada para quem está preso, entendeu? A relação entre Judiciário e Ministério Público e Polícia Federal de uma forma muito amarrada, talvez mais do que deveria. Talvez esses métodos estejam ameaçados. Talvez as 10 medidas para corrupção e o pacote anticrime do Moro, que tem várias medidas que, para mim, avançam sobre liberdades individuais, talvez estejam ameaçados, né? Então, esse legado da Lava Jato para o futuro, que ela poderia deixar como mudança institucional e legal, com certeza, e talvez por bem, estejam ameaçados, sim. Bom, quero agradecer a presença do Dr. Vinícius Bueira e também do professor Marcos Rocha. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos e a gente vai ter sequência nesse assunto. E aqui fica o convite e até um próximo encontro. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite.